Ô Júlio, cara, como é que eu vou te explicar o submisso ao orixá? Eu explico para as pessoas e para mim eu tenho que não existiria Exu se não houvesse orixá. Porque eu não posso, por exemplo, num dia estar num batuque, né, ou num xirê lá do candomblé, acreditando que existam aqueles orixás, entendendo aquela mitologia de criação do mundo, de criação de tudo que existe, né? Inclusive das pessoas, e pessoas têm almas e têm espírito, e essas pessoas quando morrem, esse espírito ou alma, ele acaba se transformando, para alguns muito poucos, acaba se transformando em um Exu. Ou, tentando explicar melhor, o Exu que temos na Quimbanda, ele é um espírito de alguém que já foi encarnado em terra. Se eu entendo que o orixá é que criou essa pessoa, né, ou é o princípio fundador de tudo, criador de tudo, eu tenho que admitir que Exu é infinitamente, Exu de Quimbanda, é infinitamente inferior ao Orixá. O que agora vem talvez aí explicar muita coisa, é que esse criacionismo, né, ele já começa com a própria lei do livre-arbítrio sendo dada por Orúmila, né, ou por Enzambi, para quem é da cultura banto. Então, nos dois casos, o grande Deus, né, sendo Olorum ou sendo Enzambi, ele incumbe, né, orixás de criarem o mundo. Então ele dá a tarefa, né, e ele sai fora, para tu ver que ele não participa diretamente da criação do mundo, o grande Deus, né. Mas daí vem lá os Oxalás, né, para dizer assim, falando mais de orixás, que vão acabar criando o mundo e as coisas, né? E aí entra o papo todo da, da criação do ser humano a partir do barro, e no caso da mitologia iorubá, Nanã cede esse barro, pegando o pó da terra de Obaluauê, ou Omulu, mas a água da mina de Oxumaré, ela mistura, faz o barro e dá para a criação, né? Cede para fazer o homem, né? Então a gente há de pressupor que os orixás vieram muito antes. Se quem cria o ser humano são os próprios orixás, volto a dizer, só existia o ser humano porque os orixás os criaram. Mas os criaram colocando, criando o mundo também e dando esse livre-arbítrio ao ser humano, né? De ser o que ele quer que seja, de agir como ele pensa, que ele pense, e aproveitando ou não os caminhos, ditos caminhos. E nessa liberdade que é dada, inclusive está a questão desse ser humano sentir que ele é único, né? Quando eu falo ser humano, compreenda-se que também esse ser humano ele morre e a sua alma, o seu espírito, se transmuta, se transforma numa entidade. Então, se essa entidade tem para si que ela é única e exclusiva, beleza, isso faz parte do livre-arbítrio. Mas quando a gente fala em relações mitológicas, a gente vai entender que quem vem primeiro é o orixá. Agora, se a gente pegar e sectarizar isso aí um pouquinho mais, e agora falar exatamente dos assentamentos, da feitura, né, do que é compreendido como orixá e da feitura do que é compreendido como Exu de Quimbanda, a gente vai ter uma noção um pouquinho diferente, tá? A gente vai ter Exu de Quimbanda como um antepassado. E eu digo antepassado mais recente. Então, assim, recente que eu digo 200, 300 anos no máximo, né, para trás, em que esse antepassado esteve em terra, né, como encarnado. Quando a gente vai para a questão do assentamento de orixá, eu estou falando do assentamento, não dos deuses, tá? Quando a gente vai, das deidades, melhor dizendo, quando a gente vai para o assentamento, a gente está tratando de eborás. O que são eborás? São antepassados, mas são ancestrais, na verdade, né? Que são de uma passagem sobre a Terra milenar, né? Ou quase que milenar. Então a gente teria mais ou menos assim, para tentar traduzir o que eu estou querendo dizer, entre eborás e Exus de Quimbanda assentados. A gente teria um antepassado que viveu há 1000 anos atrás, dentro de uma ancestralidade tribal, né, que seria o que se manifesta através
do orixaísmo no salão, ou é cultuado, alimentado, e a gente teria um antepassado mais recente, que é o Exu de Quimbanda. Então, se for tratar de conceitos de resgate de ancestralidade, ou de cultura ancestral, o Eborá, que tem a ver com o orixá, ele é mais antigo, né? Conhece mais da terra. Se a gente for tratar de questões mais modernas, né, contemporâneas, né, a gente tem o Exu de Quimbanda. Então, assim, se a gente entender bem essas duas questões, se o ser humano ele quer renascer para a sua ancestralidade, o Eborá vai dar essas condições, né, ou orixá, melhor dizendo aí, tá? O pessoal entende como orixá. Se a gente quer tratar de assuntos mais contemporâneos e modernos, o Exu de Quimbanda é melhor qualificado para isso. Isso eu estou falando de uma questão de bater papo, de pedir um conselho daquela entidade manifestada, seja o Eborá ou seja o Exu de Quimbanda, a entidade de Quimbanda. Muito fácil de entender, muito simples de entender. Quando eu quero falar de problemas do meu automóvel, que eu não quero comprar outro porque está ruim, eu vou tratar isso aí com aquele espírito mais recente na história, né? Que entende esse conceito de modernidade, invenção da roda e etc. Quando eu quero tratar de assuntos de resgate de toda uma existência cosmológica do mundo, eu tenho que tratar com um ancestral que viveu há milênios. É pena que hoje o pessoal não está muito afim de bater papo aí, mas pensar nisso, usando aí as mitologias, usando os fundamentos religiosos, tudo isso, é muito louco, cara, é muito doido, tá? Então por isso que eu sempre gosto de dar exemplos corriqueiros, exemplos em que as pessoas elas vão poder ali se colocar no lugar, né? Dizer, poxa, mas se fosse comigo eu ia entender o que esse cara está dizendo, né? Então assim, ó, eu pego e correlaciono com algo do dia a dia e as pessoas acho que passam a entender melhor. Vamos lá, tá? Vamos tentar dar um exemplo bem simples, né? Digamos que você que está me assistindo é um homem, né? Um pai, tá? Um homem. E tu tem lá tua namorada, tua esposa, melhor dizendo, e vocês fazem parte de uma... Tem lá uma casa no meio das matas onde não tem mais ser humano nenhum, né? É só tu e a tua mulher. Vocês lá começam um povoado, começam ali a ter campos agricultáveis ali, fazer tua plantação, para fim de dar subsistência para tu homem e a tua esposa, né? Cria todo um lugar ali, né? Todo um lugar ali onde é somente tu e a tua esposa. Aí tu faz um filho na tua esposa, né? Tua esposa engravida, né? De ti, ela acaba ganhando aquele bebê, tu é o pai, né? Por alguma questão, e não vem o caso qual, tu precisa sair dali e deixa somente a tua esposa e aquele filho, né? E aquele filho. Se perde por algum lugar e dali a 20 anos tu retorna. Nisso a tua esposa já faleceu e o único que ficou ali é teu filho, né? Que nem sabe quem é tu, porque não tem memória, era criança, era bebê, né? Nem sabe quem é tu. Quando tu adentrar na terra desse teu filho, né, do lugar que tu construiu, que tu plantou, que tu colocou tudo ali para ele poder se beneficiar, ele vai dizer, para lá, alto lá, não entre aqui porque quem manda aqui sou eu. Isso aqui é tudo meu. Isso aqui tudo é meu. Eu que mando aqui. E por mais que tu tente explicar que tu é pai dele, ele não vai entrar na cabeça dele. Vai dizer, esse cara veio aqui me roubar. Eu sou o único dono daqui. Esse exemplo é muito simples, porque é fácil a pessoa se colocar nessa situação. Então aí é que está a questão. Se a gente pegar e entender que a entidade de Umbanda e Quimbanda, ela era um ser humano, como nós, né? A entidade de Umbanda e Quimbanda, um ser humano como nós, teve uma vida normal, como qualquer um de nós, e ao passo que este morre, ele, por seu cérebro ter morrido ali junto, cérebro físico,
ele perde cerca de 60% ou mais, até 70% das suas memórias, já que essas memórias estavam acondicionadas no cérebro físico, né, através do inconsciente, sei lá, tá? Alguma coisa vai com este. Este ainda tem como ponto de referência a sua família carnal, a região que morava, que talvez fosse lá um meio de mato lá, né, um lugar ali cercado de matas, tudo isso, uma região bem rural. Essa sua família ela vai morrendo, ela vai ficando velha, ela vai e nem se lembra mais que tu existe. Isso faz também com que tu perca a ligação com as pessoas daquele local, com o processo de civilidade ali, de social, tudo isso. Cada vez mais tu vai se desligando das pessoas e da vida social e mais vai se juntando, isso o espírito já, né? Se juntando ao bioma daquele lugar, né? Afinal, as pessoas não te ouvem mais, não conversam contigo, mas tu vê outros universos paralelos e coisa e tal, o papo é longo. Lá adiante, tu acaba se transmutando em algo que está misturado já com a natureza daquele lugar, né? Chamado ponto de força aí na religião. Aí vai lá um sacerdote de Quimbanda ou de Umbanda e faz lá uma certa magia e te traz ou te leva, quando tu vê tu está sendo puxado para um outro lugar, numa casa, que nem a gente tem hoje em dia aqui, para um assentamento, que tu não consegue fugir daquilo, e quando tu vê, tu tá falando por intermédio de uma outra pessoa, quer dizer, tu incorporou outra pessoa. As tuas memórias, elas vão estar muito limitadas do que seria o mundo normal como a gente vive. E detalhe, tu vai estar numa era muito mais contemporânea, muito mais avante no futuro do que era a tua lembrança. Então é claro que tu vai estranhar as coisas que tem ali, aqueles objetos, tudo isso, né? Se esse ser humano ele não tinha uma visão africana das coisas, ele não vai jamais se ligar a deuses africanos, tá? Ele jamais vai se ligar a deuses africanos, ele jamais vai ter o entendimento de deuses africanos. Se ele não tinha religião alguma, piorou, né? Então é isso que eu explico, assim. As entidades de Umbanda e Quimbanda são doutrináveis, né? E são posteriormente doutrinadas. E elas vão se comportar de acordo com o ensinamento que elas tiverem. E isso acontece com os ditos Eborás também lá na nação. Essas entidades elas são doutrinadas, elas não têm esse conceito. Então, esse resgate da ancestralidade está para os espíritos de Umbanda e Quimbanda, como está também para os ditos Egum de Orixá, ou os Eborás, como queiram.